E falando de bagunça, já falamos aqui anteriormente, de maneira incipiente, sobre o corte da internet do Irã, até porque fica difícil coletar informação e é muita narrativa, né? Infelizmente o pau tá torando lá, brutalidade, massacre. No futuro a gente vai ter noção, se tiver, né, não sei o que vai acontecer, do tamanho da covardia. Isso que dá, né, vai dando poder pro Estado, pro homem, pro opressor. É a teocracia, né? É a fé, a religião dominando a população. Agora saiu, com o tempo, né, um pouco de mais detalhes sobre como o Irã desligou a internet do país inteiro durante a onda de protestos. Foi o que eu já tinha falado nos cortes lá, algumas coisas a gente já imaginava, outras eram suposições, porque não tem VPN se não tem internet, se o provedor tá controlado. Lembra que apesar do país ser gigantesco ali, em proporção no Oriente Médio, o controle é bem centralizado. A China é gigante também, mas tem o grande firewall da China. Então, ali não tem muito poder, liberdade para ter vários concorrentes. Não tem. Tem a Starlink que tá lá na atmosfera, mas mesmo assim eles usavam técnicas que a gente vai falar daqui a pouco para embaralhar o sinal, só que isso tem custo, né? O país, ele precisa da internet para serviços essenciais, o satélite, o GPS, então não tem muito boi, né? O bloqueio reduziu a conexão a 1% e derrubou a internet via satélite e paralisou serviços enquanto o regime enfrenta a onda inédita de protestos e continua. A galera fica tentando, né? Eu já vi algumas notícias de passando drone, tá ligado? Procurando a antena da Starlink. Não é todo mundo que consegue ter Starlink. O Elon Musk, o salvador da galáxia, liberou Starlink lá. Ué, mas você tem que ter antena no bagulho, tem que ter aparelho, o pau tá torando. Você tem que ficar até moqueado, senão você vira alvo. E lá, mano, é poucas. Internet mesmo não tem como. 4G, 5G, isso esquece. DSL, redes móveis, fibra, nada. O que você poderia ter era o satélite lá. E umas comunicações ali com Bluetooth e tal. Mas pra sair do território e ir pra internet era embaçado. Você virou uma grande intranet ali. É um conceito meio parecido com o intranet, esses grandes países aí. Você tem a LAN, que é a rede local, a WAN, que é wide, né, de extensa. Você tem a MAN, que é a metropolitana, que é quando o WAN, digamos, a LAN é a sua casa. O WAN você vai começar a expandir ali pro seu bairro. A MAN seria a sua cidade. E vai, né, indo. É que o WAN vai pro mundo, né, que é wide. Mas o conceito da MAN seria uma rede metropolitana. Ali vira uma internet mesmo local. Você tem centros ali de receber os pacotes e enviar. Com isso tudo travado, não adianta você ter VPN, porque você precisa fazer a conexão com a VPN que está em outro país. Se o tráfego não sai para chegar no servidor dos caras, já era, né? Para você ter noção, tem Proton na Venezuela. É possível se conectar na Proton no Iraque, na Venezuela, porque tem servidores lá. Tem data center lá. No Irã não tem como. É embaçado. Deixa eu ver se tem Proton na China. Eu tô aqui no navegador com a extensão, né? Na China não tem, né? Por que será? Mas Venezuela tem. Em Caracas. A Arábia Saudita e tal. Mas deixa eu voltar a me conectar. Tô conectado aqui no Brasil, São Paulo. Então não adianta, cara. É limitado. E outros caras têm mais coisa pra se preocupar, né? Estão passando sede, estão passando fome, estão sendo, né, judiados por décadas. Estão na rua, gente, olha, eu nem vou falar muito com alguns termos ali, porque agora o hospital lotado, criança. Então, grande merda o celular. Mas seria bom gravar e registrar para o mundo ter ciência. Mas agora é eles ali. É o povo tendo que despertar. É uma pena, né? O Irã enfrenta um apagão digital sem precedentes, que reduziu a conectividade do país a apenas 1% do seu padrão habitual. Convenhamos, né? Já não era normal, né? O bloqueio geral, iniciado em 8 de janeiro, é a resposta do regime teocrático a uma onda de protestos. Lembra, a democracia religiosa, né? Onde é a democracia, né? E, enfim... a medida extrema isola 85 milhões de habitantes. Mano, é gente pra caramba. Por isso que eu tô falando, a galera tem uma visão burra, né, de geografia, achando que o Irã é um pedacinho. Israel é pequeno, Irã é gigante. São 85 milhões de pessoas. Pega aí na Europa. Então não é pouca gente não.
E imagina o controle, né? Pra fazer isso aqui. Também são 40 e poucos anos de repressão. Era um país totalmente diferente, com praia, já mostramos fotos aqui. Você vai deixando, né? Ai, não tem problema. Não, é o seu vizinho, corta aqui, censura aqui. Poder não retrocede, vai liberando pro Estado, vai liberando pra um líder. Libera pro seu pastor, pro seu padre, pro seu guru, a gestão da sua vida, da sua liberdade, a tomada das suas decisões. Aí agora quem tá pagando são os filhos. Os filhos nasceram, essa geração que em teoria tá indo lutar, tá lutando pelos erros dos pais. Tempos fáceis produzem homens fracos, que produzem tempos difíceis, que produzem homens fortes. Então essa molecada tá lutando pela preguiça, fraqueza dos seus pais. A gente vive uma geração de gente fraca, consumindo redes tóxicas, cemitérios neurais. Todos os dias estamos construindo um mundo de fracos. Aí vem o oportunista, ditadores e consomem todos os recursos. Até não sobrar mais nada. Aí só tem uma opção: resistência. A arte da guerra. Você quer ter êxito numa batalha, mesmo que seu exército seja numeroso, não encurrala seu inimigo, mesmo que você tenha a chance de ganhar. Deixa ele fugir. Porque se você colocar ele numa posição que ele só tem uma opção, que é lutar até a morte, ele vai vir com tudo e pra cada um dele vai levar 3, 4 seu. E você não pode desperdiçar recurso, né? Num exército. Principalmente quando seus recursos são vidas. Então dá espaço. Esses ditadores são sádicos. São parasitas. E parasita, vírus, eles não têm raciocínio. Eles só consomem até não sobrar nada. Todas esses regimes autoritários não tem. Todo socialismo tentado implantar no mundo acabou quando acabou o dinheiro dos outros. No papel é muito bonito. Mas se você tem um monte de gente esperando o esforço do outro, uma hora a conta chega, uma hora a casa cai. Muitos terceirizaram isso para um líder religioso ou um governo, um político de estimação e ficou brigando com o irmão dele por causa de um político, de um viés de direita, de esquerda. Isso não existe. No mundo, já falei, tem 2 tipos de político. O que mama e o que quer mamar. Ninguém tá aí pra você. Agora tá a molecada morrendo. Muitos morrendo. Milhares. Mãe enterrando o filho agora. E você é chateado porque a sua internet tá lenta ou porque a mamãe não esquentou o ovo Maltine. 85 milhões de pessoas e cria uma barreira de silêncio sobre uma repressão que já pode ter matado mais de 500. Muito mais. É que, de novo, não dá pra saber. E prendido 10 mil, é muito mais. Como o país está sem acesso à rede, o mundo exterior recebe fragmentos de informações, é o que eu tô falando, né? O que dificulta a confirmação da extensão real da crise humanitária que atinge cidades iranianas. Pra você ter noção, vou até confirmar de novo. Tem servidor da Proton no Iraque, mano. Tem, acabei de ver aqui. É que eu tô com a extensão do navegador, né? Já falei algumas vezes aqui questão de prós e contras. Pro navegador, pra performance, é melhor do que no client aqui, até porque ia prejudicar o envio de pacotes da live. Não é o foco aqui. O regime iraniano sofisticou suas táticas ao adotar o uso de jammers. Você está me secando pela boca! O que são jammers, né? Essa técnica vai ser usada, tá? Por isso que eu digo, você fica pensando, eu tô pronto pro apocalipse e não tem 1 quilo de arroz no armário. Eu tô pronto pro apocalipse e não sabe fritar um ovo. Mas eu tenho R$1.000 de Bitcoin. Seu adversário passa o dia inteiro vendo isso. Eu já sei, vou me livrar do Estado comprando criptomoeda numa plataforma peer-to-peer pagando no Pix. Vou comprar Monero no Pix. Já vi aí. A galera me manda. É que eu não vou ficar falando de pessoas aqui de ad hominem. Mas a galera me manda, porque a galera quer confusão aqui, né? Me manda vídeo de caras produzindo conteúdo e falando de uma plataforma revolucionária pra comprar Monero e no final o cara paga o Pix, tá ligado? Então eu faço umas indiretinhas nos vídeos e tal, mas não vou ficar falando, não vou ficar reagindo a conteúdo de outros criadores, não. Vocês têm que ter capacidade de escolher, ser cético, procurar na fonte principal, inclusive na minha. É um trabalho que eu tô fazendo para criticar posturas, mas não pessoas. A rede já tá tóxica demais. Eu sei que é tentador, eu sei que isso ajudaria meu canal a crescer mais rápido do que ele já tá crescendo, mas quem se vende sempre recebe mais do que vale, não é verdade? Então tô limpa, por enquanto, né? Tô limpa.
Esses jammers, né, são dispositivos que geram interferência na mesma frequência de satélites. Lembra? São sinais de rádio, Bluetooth, tudo tem uma frequência para se comunicar. Lembra na sua casa com o seu Wi-Fi? São ondas de rádio. Se você coloca vidro, planta, barato com água, aqueles bebedouro, parede, vai causando interferência. Micro-ondas, por isso que você tem outras bandas no Wi-Fi. No começo era 2.4 GHz. Aí a gente fala do 5G, a galera confunde o 5G, que é a quinta geração, né, de velocidade para internet móvel, e o 5G no Wi-Fi é 5 GHz, é uma outra frequência. E agora, com o Wi-Fi 7 até o 8, eles estão colocando outras frequências também. Para quê? Frequências não usadas, você começa a ter menos interferência e mais performance, menos latência. Aconteceu, lembra com a TV também, que se tornou TV digital? Para vir um 4G, outras bandas, eles começaram a aproveitar essas frequências. Ia estar dando conflito com a TV. Eu sou um pouquinho velho, tá, pessoal? Essa da TV não é tão velha, mas também já não é tão nova, né? Na verdade, eu sou vintage, né? No meu tempo, não tinha controle remoto. Para ligar a TV, que era preta e branca, eu tinha que levantar do sofá, né? Talvez por isso que na minha geração não tinha muito gordo, né? Ainda mais na quebrada. Então, essas frequências, quando você começa, se o seu micro-ondas interfere no seu Wi-Fi, imagina aparelhos fazendo isso. O problema é que você vai interferir frequência de serviços que são essenciais. Você pode fazer isso com GPS, com rádio, com tudo que em teoria usa aquela mesma frequência. Todos os aparelhos que estão naquele espectro de frequência, eu não quero ser muito técnico, até porque eu não sou físico, né? Nem eletrônico, nem mecatrônico, eu só sou um pombo. Estou explicando de maneira superficial, depois vocês vão no detalhe. Essas frequências, elas começam a ficar com ruído, e aí os pacotes se perdem na hora de entregar. Por essa frequência, ele ia chegar no satélite e voltar. Como tá um sinal, em teoria, interrompendo, ele tá mandando para nada. É como mandar pro dev/nu no Linux. Ele tá se perdendo, e aí o tráfego não vai. Mas o satélite vai se movendo, é mais difícil. Porém, onde esses aparelhos alcançam, fica um barata voa. GPS fica cagado. Imagina avião. Apesar que não deve estar, o tráfego aéreo lá deve estar embasado, até porque os últimos ataques aí de Israel e Estados Unidos, os caras estão sem defesa. Dá pra voar lá quando quiser. Tá livre o bagulho lá. Só que os caras têm mísseis de longo alcance. Que também não é um canal de geopolítica, que é um canal de loucura. O que acontece? O alvo principal é a rede da Starlink, que seria uma alternativa. Como a internet tradicional está indisponível, a Starlink é uma ajuda. Em várias crises, aconteceu isso também na Ucrânia, na pandemia, né? O Elon Musk liberou, né? Serviu como uma rota de fuga para ativistas, mas o mal não dorme, ele evolui, ele vai entendendo. Só que, de novo, tem um custo. Para, em teoria, eu proibir o dissidente, o revolucionário, eu tô punindo um monte de gente, serviços essenciais, que poderia estar salvando vidas, tá? Dependendo do caso aqui, do aparelho, da indisponibilidade, são vidas. Mas, de novo, os caras estão preocupados em manter o poder. E poder, antes de ruir, eles fazem as coisas mais covardes, mais inimagináveis possíveis. A diferença de reforma para revolução é o sangue. Não tem revolução sem dor. E é o que os caras estão querendo fazer. Na verdade, seria uma contra-revolução. Porque é o governo revolucionário, que era pro bem, e agora vem a contra-revolução. Na Venezuela já foi diferente. O povo, né? Parece que não teve tanto protagonismo. Teve interferência externa e o próprio sistema rachou. Porque vejam a revolução dos bichos. Tem o que acontece com o porquinho e tal. Eles vão subindo, vai reclamando. Sempre esses revolucionários se aproveitam da grande massa. E a classe média é um problema, e aí depois eles, né, querem sair, derrubar a elite, depois eles viram a elite, e aí a classe média vira um problema, né? É o futuro repetir o passado. Esse bloqueio foi feito, o bloqueio físico foi feito graças à instalação de antenas de alta potência perto dos receptores, é isso. Diferente de apagões passados, desta vez nem mesmo a rede nacional de informação, a espécie de intranet doméstica, quem sabe falar antes, escapou. Especialistas explicam que o Irã costumava manter serviços internos rodando enquanto cortava o tráfego internacional. Mas agora o isolamento é total. Mano, isso é muito sério. Até mesmo as VPNs, ferramentas usadas para camuflar a conexão e contornar bloqueios, tornaram-se inúteis com o desligamento completo dos servidores.
como eu disse, né? Em Teherã, bairros conhecidos por concentrarem manifestantes como o Narmak e o Grande Bazar foram os primeiros a sofrer restrições mais severas. O monitoramento constante permite que o regime feche ou abra a torneira digital conforme o volume dos protestos oscila ao longo dos dias, tá vendo? É os malucos lá no firewallzinho apertando o botão. Como que pode, né? Uma população inteira em silêncio com burocratas apertando o botão. Como que a gente deixou chegar nesse nível, né? As grades, né? Que te acorrentam, as mais eficientes você chama de conforto. A União Internacional de Telecomunicações já solicitou formalmente que o país interrompa a interferência em sistemas de satélite. Os caras estão metendo bala no povo, velho. Essa conversinha fiada. No entanto, o regime justifica as ações sob o argumento de que agentes estrangeiros e terroristas estariam usando a rede para incitar a violência. Eles estão de boa, né? Normal. Em qualquer tipo de conflito, a primeira vítima é a verdade. E o silêncio é um ótimo aliado pro mentiroso. Só que a verdade, ela é chata. Ela pode bater nela, pode colocar ela numa caixa, pode arrebentar. Cedo ou tarde ela aparece. E não fica berrando, não. É que o silêncio, ele é temporário. E a verdade, ela ensurdece. Por isso que muitos preferem fechar os olhos e continuar subindo o feed, procurando um novo hype, né? Dopamina. Dou pros caras. Dou pra tudo. As consequências do apagão vão muito além do silenciamento político. Isso porque também paralisa serviços básicos e a vida financeira. É o que eu falei, mano. Nessa hora aí eu quero ver o especialista de apocalipse falando: ai, eu tenho Bitcoin, tô limpa, enfia suas moedas no... Bom, aí agora você me calou. Pra quem que você vai mandar? Quem que vai comprar? O quê? Vai transferir como? Os caras estão com sede. Enfia suas cripto no... Por isso que eu tô falando, você tem que entender o tamanho do seu apocalipse. Até parece que você tem condição de prever, o mundo muda a cada dia, a cada minuto. Basta um nuke. Caixas eletrônicos pararam de funcionar, bancos não operam normalmente e cidadãos não conseguem acessar seus próprios fundos ou compensar cheques. Começa fazendo o básico, aprende a estocar comida em casa, rotas de fuga, filtros para a água. Orienta sua família, tenha sempre uma mochilinha pronta, com kit de emergência para você poder sair. Procure. Treine, esteja pronto. Especialistas ouvidos pela RFI alertam que o custo econômico dessa interrupção pode chegar a centenas de milhões de dólares por dia. Maior do que qualquer dólar são as vidas que estão indo. Enquanto a economia trava, as ruas das cidades como Mashhad e Teherã são descritas como zona de guerra. Relatos colhidos por organizações internacionais isso aqui é covardia. Eu mostrei lá naquele... Acho que é Winter on Fire lá, que tem no Netflix, eu mostrei aquele documentário da Ucrânia. Isso é triste demais. Eu falei antes de ver isso aqui. É triste, tá? Essa aqui eu acertei de novo. Grande merda. Grande merda tá certa numa situação dessa, porque lá também tem cenas icônicas da galera, os caras de cima metendo, né, chumbo pra baixo. É triste demais. E aí você tem, franco-atiradores, rifles militares e drones de vigilância contra multidões desarmadas. É a mesma coisa. O europeu é diferente Tem que entender que o europeu, o americano, o brasileiro, o asiático, o ocidente, o oriente... Não, mano. Eles querem dividir a gente pra conquistar. No final do dia não tem Osasco, São Paulo, Santa Catarina, Brasil, Venezuela, América, continente. Somos humanos. Não tem branco, não tem preto, não tem homem, não tem mulher. É a história, é o cara querendo dominar o outro sempre. Alma não tem cor. Intelecto não tem, tá ligado? É anca. Não tem essa. É sempre alguém querendo dominar o outro. E quem tem condição, quem tá em condição de poder, ele vai usar esse poder. E não adianta você xingar no Twitter, não adianta você cantar Imagine com o John Lennon. Evite o confronto, mas esteja pronto sempre. A sua fé, ela não vai te salvar quando o tigre estiver com a boca no seu pescoço. Tenha fé, faça o bem, mas lembra que a gente tá sozinho, tá? Deram livre-arbítrio pra todo mundo, até pra quem faz o mal. Então, o seu intelecto, a sua alma é pra próxima. Aqui, no plano terreno, a natureza é selvagem, velho. Não tem boi. É pra você fazer o mal, não. É pra você fugir dele. É pra você tentar entregar o bem. Mas tem momentos na vida que o mais fácil é simplesmente ir embora. Meter o pé, tá ligado? Quando não tem condição, aí você tem que fazer de tudo pra defender o que é seu. E quem são os seus, né?
Além disso, hospitais teriam sido invadidos por forças de segurança para capturar feridos. Cara, olha o nível, mano. Olha o nível, mano. A falta de internet impede que a veracidade total dos números de vítimas seja confirmada, eu concordo. E vou te falar, por isso que é bom, tem que procurar tudo que é defesa. Esses regimes começam assim, não, sou da paz. Pra que andar armado não precisa disso, rapaz, né? Isso é mal. O homem bruto. Você tem muita testosterona pro meu gosto, toma um copo de flúor. Agências de direitos humanos estimam que o total de mortos possa ser ainda maior. Não, lógico que é, porra. Isso porque o blackout dificulta a tabulação de ocorrências em províncias remotas. A rede mundial de ativistas agora depende de dispositivos contrabandeados para tentar fazer com que fotos e vídeos cheguem à imprensa estrangeira. Pois é, tá voltando pro analógico. Não adianta, velho, é o que eu falei, a verdade vai sair. É fronteiriço, daqui a pouco manda. Tem algumas formas de trocar mensagem, tá? Tem o LoRa, o problema é foto, vídeo, não dá, né? Mas você tem algumas redes, peer-to-peer, vai mandando, vai falando com o vizinho. Eu tô preparando agora alguns vídeos no futuro pro canal que vai vir uma outra pegada. Esse ano, né? Falei de telemetria, agora vem shelter e insular para compartimentalização. Vou falar de outros mensageiros, aí vou falar de mensageiros em teoria que funcionam de rede descentralizada. Já falei do LoRa aqui. Tá vindo, mano? Tô indo, hein, mano? O bom pastor tá me acompanhando. Eu peço sabedoria todo dia, né? Lá em Tiago 5 diz, né, que ele dá a todos e não lhe joga em face, né? Tô pedindo todo dia, é o que eu preciso. É o que mais me falta. Me dê sabedoria. Nesse cenário de escuridão informativa, apenas as contas oficiais de líderes do regime permanecem ativas. É lógico. Narrativa. 1984, Ministério da Verdade. The Big Brother is watching you. Continuem me chamando de paranoico, não tem problema. Eu não tenho compromisso com a sua salvação. É só com a minha. E com a minha descendência. Diz que o justo não passa, não me diga o pão, nem sua descendência. Então eu tenho que continuar e tentar ser, porque justo não sou. Quem é, né? Quem foi? Só conheci um. Era um carpinteiro. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Desculpe. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar.